Hoje é 5 de novembro de 2023, 31º domingo do tempo comum. A liturgia celebra o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12, e diz assim: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque virão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando hoje, dia 5 de novembro, e a igreja sempre transfere a data do dia de Todos os Santos. E nesse momento, para a nossa reflexão, é colocado o texto das bem-aventuranças. A gente precisaria, uma hora com tempo, mas não dá para fazer isso aqui, nesses 5, 10 minutos de reflexão. A gente precisaria estudar legal o contexto desse sermão. Mas vamos ver um pouquinho, uma ideia ou outra só. Primeiro, se você pegar toda fala de Jesus nos evangelhos, que hoje são 4, mas existia na antiguidade uns 20 evangelhos ou mais. Aí chegaram a essa conclusão que 4 estava suficiente. Então ficamos com os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, se você pegar dentro desses 4 evangelhos, o que é que tem de mais importante? É o sermão das bem-aventuranças. Mas como? Eu nunca ouvi falar isso, mas não é muito conveniente falar também, Por isso. O sermão das bem-aventuranças, ele está intrinsecamente ligado àquilo que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Que na verdade no contexto ele não é colocado como uma oração, mas como que um compêndio, uma continuação das bem-aventuranças. Então, o texto das bem-aventuranças e o texto do Pai Nosso é o coração dos evangelhos. Aqui aparece a ideia de Jesus subindo ao monte para proclamar o sermão. Tá bom, nós acreditamos nisso, mas não é necessário até que isso tenha acontecido desse jeito. Até porque, do ponto de vista da praticidade, deveria ser o contrário. Por causa da dinâmica, da expansão do som no ar, o correto era a multidão ficar em cima do monte e Jesus ficar lá embaixo, para eles ouvirem melhor. É o mesmo fenômeno.
a multidão na praia e Jesus dentro de um barco na água para falar. Por quê? A expansão, a condução da voz. Tá, mas por que coloca Jesus subindo ao monte? Porque aqui o Mateus quer fazer uma analogia. Qual é a coisa mais importante do Antigo Testamento? São os 10 mandamentos, que é a conduta do povo. E os 10 mandamentos foram dados por Deus no monte, né? A Moisés. É muito interessante, se a gente for estudar e ver um pouquinho a arqueologia, tem uma grande parte de arqueólogo que disse que o Monte Sinai não é nem esse que a gente acha que é no Egito, mas foi lá no outro lugar. Mas enfim, não importa isso agora. O importante é dizer que o Mateus quer fazer uma analogia entre Moisés e Jesus. Como Moisés deu para o povo aquilo de mais importante, aquilo que fez ele ser povo, que era um conjunto de leis para ser cumprida. Antes ainda não era povo de Deus, era um amontoado de gente. Mas com os 10 mandamentos, a partir dos 10 mandamentos, agora é povo de Deus a caminho pelo deserto. Então Moisés faz essa analogia, colocando Jesus também em cima, no cume do monte, dando a lei dele. As bem-aventuranças são as leis de Jesus. É bonito isso. As bem-aventuranças têm que nortear, é o conjunto de todo o desejo de Deus para nós. As bem-aventuranças e o Pai Nosso. O Pai Nosso é apêndice um pouquinho da bem-aventurança. E pode acontecer também que isso nem aconteceu no monte. Pode ter acontecido, e tem alguns autores que defendem essa hipótese, que Jesus foi falando as bem-aventuranças ao longo do seu ministério e alguém foi anotando. E depois que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, aí o Mateus juntou todos esses ditos de Jesus e compilou as bem-aventuranças e colocou como se elas tivessem dadas no monte, para todo mundo fazer associação com Moisés. Então, gente, as bem-aventuranças, junto com o Evangelho, é o coração de todo o ensinamento de Jesus. E se nós termos presente e nos esforçarmos para viver as bem-aventuranças do Evangelho, é o caminho para a gente estar no reino de Deus.